Olá, pessoal, como vocês estão? Bom, espero que vocês estejam acompanhando o nosso Clube do Livro aqui, já tenham assistido as outras aulas dos 11 capítulos, a gente já estudou 11 capítulos, parabéns, você chegou até aqui e já acompanhou as aulas também, a gente está indo hoje para o capítulo 12. Antes da gente começar, gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, curtir, se você curtiu o conteúdo, claro, né? E também compartilhar com algum colega seu, terapeuta aí, que você acredita que vai se beneficiar do conteúdo. Aproveitando também, entra, se você ainda não entrou, no nosso grupo do Telegram, onde eu compartilho o resumo desses capítulos. E esse capítulo exclusivamente, além do resumo, eu vou disponibilizar também uma tradução livre, né? Como eu tenho feito aqui, a tradução ela é livre, de um material bem específico, mas à medida, né, que eu for trazendo aqui o capítulo, vocês vão entender do que eu estou falando aqui, mais detalhadamente, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 12, ele vai fazer uma ponte da prática dos autores, né, desses psicólogos, psiquiatras, que fizeram uma intervenção de pacientes do contexto forenses, então, pacientes com histórico de criminalidade, dentro, né, desse ambiente mais carcerário ali, a experiência que eles tiveram com esse nível de gravidade, comportamentos mais graves e um modo esquemático com uma severidade muito maior, se comparada com aqueles que a gente recebe no nosso consultório, mas que pode ajudar muito, ainda que os nossos pacientes no consultório apresentem uma severidade menor aí. Então, vai ajudar muito, pode, né, a princípio você falar, mas eu não trabalho com pacientes nessa gravidade, não tem nenhum paciente com um histórico criminal, acho que não vai ser útil, mas sim, vai ser muito útil, porque tem algumas características que são similares aí de pacientes do cluster B, pacientes com personalidade narcisista, borderline, o antissocial, e que ajuda muito a gente no nosso trabalho ali da prática clínica também. Então, assistam até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e vai ser muito útil o nosso estudo aqui de hoje, tá? Capítulo 12, sobre essa ponte que é realizada aí pelo David Burstein e Limor Navot, entre a prática forense, né, pacientes que estão num contexto ali carcerário, né, que tem um histórico de criminalidade, e a clínica geral, os pacientes que a gente recebe no nosso consultório que buscam por livre e espontânea vontade, o tratamento. Qual que é a característica principal dessa população, que ele chama aqui, né, que eu traduzi como população forense? São os comportamentos agressivos, com muita raiva, comportamentos impulsivos, de trapaça e manipulação. Então, essa vai ser a principal característica que a gente vai observar aqui dos pacientes, tá? Só retomando então, o que é um modo esquemático? É um estado emocional que ele é ativado em um dado momento e que domina a cognição, os pensamentos, as emoções e o comportamento de enfrentamento, que é principalmente o que acontece com esse tipo de população especificamente. Eles adotam comportamentos que vão contra as leis, né? Vão contra as regras, e por isso eles têm enormes prejuízos, né? O entendimento, então, aqui do modo esquemático, ele vai auxiliar essa compreensão do comportamento criminoso e violento, e os principais modos e o tipo, o ciclo de funcionamento que foi observado aqui, desses pacientes, é que eles têm um modo criança vulnerável, que é o primeiro ativado, pode ser uma criança abandonada ou abusada e humilhada, que logo em seguida é ativado o modo criança impulsiva, zangada e o autoaliviador, pode vir na forma de abuso de substâncias e culminando em uma agressão reativa ou predatória, que é isso, né, que caracteriza esse tipo de população. Essa agressão reativa ou predatória faz com que eles passem dos limites e acabem transgredindo as normas e as leis da sociedade, né? Os autores fizeram, então, um ensaio clínico randomizado e que trouxe aí melhores resultados com a terapia do esquema. E baseado nesse estudo que eles realizaram, eles escreveram, então, esse capítulo para trazer esse aprendizado e contribuir para a prática clínica, né? Porque eles observaram que existe um contínuo de severidade na apresentação desses comportamentos. Então, tem o que eles dividem entre os pacientes forenses, que é uma severidade maior, realmente o paciente, a pessoa, ela chega a transgredir a lei, por isso ela vai presa,
né? E aqueles pacientes não forenses, que eles têm comportamentos muito parecidos, são mais atenuados e não chega a haver essa transgressão da lei. E que normalmente se encontra aí dentro do grupo da personalidade do cluster B ou com traços desse grupo de personalidade, narcisista, borderline e antissocial. Por que que é importante a gente trabalhar isso? Porque são modos esquemáticos que podem fazer com que o terapeuta ele se sinta pressionado e seja colocado em uma zona que é fora do conforto dele, né? Então, eu não sei se fosse terapeuta, já passou por esse tipo de situação. Se você for um terapeuta mais experiente, eu acredito que sim, provavelmente você já teve algum atendimento que você sentiu que o paciente estava te pressionando, que você sentiu meio desconfortável com alguma fala, com algo que ele fez ali. Por quê? Esse tipo de, esses modos esquemáticos que a gente vai ver aqui, quais são, eles se apresentam dessa forma, né? Intimidador, no modo ataque provocativo. Então, você imagina que você está numa relação com uma pessoa, já não é fácil a gente ter alguém intimidando a gente, né? Fora do nosso ambiente de trabalho. Imagina você atender um paciente que está ali te provocando, te atacando, né? Enquanto você está tentando fazer o trabalho. Então, isso dificulta muito, principalmente o terapeuta que ele não tem experiência, né? E isso é muito desconfortável. Então, ele vai trazer alguns recursos aqui, algumas dicas, sugestões de como a gente pode manejar isso e a que a gente deve ficar atento. Então, o paciente, ele pode, então, né, se você é um terapeuta iniciante, provavelmente você vai, em algum momento, se deparar com esse tipo de personalidade no seu consultório, né? Em que ele vai entrar num modo mais ataque provocativo ou mais dominador, quando ele estiver no modo autoengrandecedor, ou que ele tenha aí um comportamento manipulador quando ele estiver no modo manipulador e de trapaça. Então, é o tipo de personalidade que pode tentar manter o terapeuta à distância, através do protetor desligado, ou demonstrar hostilidade de uma forma indireta, quando ele está no modo protetor zangado, ou inclusive reagir com agressividade no modo provocativo e ataque, né? Então, estes modos, e essa é a característica do modo, é que é um estado, né? É algo que acontece ali no momento, ele vai acontecer no aqui e agora. Então, é durante a sessão. Você está lá atendendo o paciente e esse modo ele é ativado. Com frequência, o que, que pode acontecer? O terapeuta ele vai se sentir inefetivo, porque ele não sabe o que fazer ou fica até mesmo desesperançoso. Então, os autores desenvolveram uma forma sistemática de trabalhar no aqui e agora, que é, então, o que, que eu faço na sessão quando esse modo aparecer? A partir da dificuldade em lidar com estes modos na experiência com a prática de pacientes forenses, então, pacientes criminalizados, né, que estavam presos, e como que eu posso auxiliar terapeutas na sua prática clínica. O capítulo, então, ele foi escrito exatamente para preencher essa lacuna entre a prática clínica geral e aquela que a gente observa num ambiente mais controlado, né? Com essa finalidade de orientar os terapeutas no trabalho que apresentem, então, comportamentos similares, mas com uma menor gravidade, tá? Esse que é o nosso foco aqui. O que que eles observaram que são os maiores impasses no trabalho com estes modos? Eles dividiram em 3 aspectos e a gente vai ver cada um desses aspectos aqui neste capítulo. Primeiro, o terapeuta ele não consegue reconhecer esse modo. Então, quando esse modo aparece na sessão, ele tem dificuldade de reconhecer. Segundo ponto, é o terapeuta escolher uma intervenção errada, ou até mesmo não saber como realizar a intervenção. Então, muitas vezes você pode já ter se sentido desconfortável, sentiu que o paciente te ameaçou, te intimidou, foi mais agressivo, e você não sei o que eu faço, né? Você simplesmente paralisa. Então, eles dão instruções aqui do que a gente pode fazer, e o modo do paciente também, ele aciona o modo do terapeuta. Então, esse é um impasse que pode acontecer, e aí, de novo, você não sabe o que fazer, né? Se você foi ativado e você nunca estudou, nunca passou por esse tipo de situação, pode ser que você não saiba como conduzir, né? O atendimento. Então, começando pelo primeiro item aí, que é quando o terapeuta, ele não reconhece os modos do paciente no aqui e agora na relação terapêutica.
Então, qual que é o objetivo principal do terapeuta? É fazer com que haja uma alternância, né, desses modos mais desadaptativos para modos mais produtivos. Isso acontece, então, a partir da nomeação desses modos, quando eles aparecem, e enfatizando também, né, a gente priorizando trabalhar com os modos que envolvem emoções, né, de vulnerabilidade, como a criança abandonada ou solitária, né, que é o modo criança vulnerável, ou acessando e, né, desenvolvendo, fortalecendo o adulto saudável. Então, o terapeuta precisa identificar na sessão qual que é o modo do paciente em tempo real, então é naquela hora, para ele conseguir escolher qual que vai ser a intervenção mais adequada. Então, o problema comum é a falha do terapeuta em realizar essa identificação na sessão no momento em que ocorre. A ativação desses modos, que serão aqui discutidos, eles estão presentes em pacientes forenses e podem ter essas manifestações mais sutis na prática clínica. Por isso, fica mais difícil também da gente identificar e distinguir. Por quê? Quando a gente fala de pacientes que têm esse histórico aí de criminalidade, que é um paciente forense, é uma coisa tão gritante que você falar, identifiquei, isso é uma ameaça. Só que isso também pode vir de uma maneira muito sutil. E por ser sutil, você pode achar que aquilo não está acontecendo, você pode não conseguir perceber, né? Então, o reconhecimento dos modos, ele é um processo que envolve, então, a gente vai refinar essa habilidade de observar pistas que são tanto verbais quanto não verbais e envolve o conteúdo, né, o conteúdo daquilo que o paciente está dizendo, o seu tom de voz e as expressões faciais e de linguagem corporal. Ele traz aqui, então, algumas perguntas que você vai precisar utilizar para ir refinando essa sua habilidade de identificar o modo, qual que é o modo que está ativo naquele momento durante a sessão. Então, primeiro, se pergunte, né, o que é que você está percebendo no aqui e agora com o paciente? Existe algum modo presente que está causando um impasse ou uma ruptura na terapia? Segundo, o que que você observa sobre o estado emocional do paciente? Por exemplo, você observou que ele não demonstrou nenhuma emoção, né, que ele está mais frio ali, ele parece tenso, irritado, triste, com medo. Como é que você observa isso também nas expressões faciais e na postura dele? Qual que é a emoção primária do modo? Raiva, tristeza, medo? Terceiro, se pergunte o que que pode ter desencadeado esse modo. Por exemplo, você se atrasou para o início da sessão, você questionou a veracidade de algo que o paciente lhe disse. Quarto, se pergunte o que que o paciente pode estar pensando, né? O que que ele pode ter pensado quando você fez alguma coisa, né? Será que ele pensou que eu traí? Será que ele pensou que ele é quem manda aqui, não sou eu? Quinto, qual que é o estilo de enfrentamento do paciente? Então, quando esse modo ele é acionado, ele cria um distanciamento na sessão, ele começa a te evitar mais? Ele se coloca acima ou ele tenta dominar o terapeuta, te dominar, né? Ele hipercompensa, aí no caso seria uma hipercompensação, ou ele se comporta de uma maneira submissa, dependente, sem esperança ou desamparado, que aí seria a resignação. E sexto, e eu considero esse aqui um dos mais importantes, que é como você, terapeuta, se sente quando o paciente está neste modo. Você fica ansioso, você se sente inferior, você fica irritado ou ressentido, você desliga, você sente que, nossa, eu tenho que atender isso que ele está me pedindo, né? Uma subjugação, aí você se sente, né, quase que submissa, eu tenho que fazer isso porque o paciente quer que eu faça isso. Então, eu diria, assim, particularmente, que essa pergunta aqui é a que mais vai te ajudar a identificar, né, se houve algum modo desse tipo que a gente vai ver aqui nesse capítulo, se ele foi ativado, tá? E aí se pergunte, né, em qual modo que você pode estar. Se foi uma criança vulnerável, se você está mais atacando, se ficou muito irritado, você quer ir para cima, porque aí você vai conseguir identificar qual que foi aquele modo ativado no paciente também. Comece então observando as emoções do paciente. E aí, qual que vai ser a emoção mais presente que a gente vai ficar com a lupinha e que essa provavelmente não vai passar tão batido nesses pacientes, é essa que está
expressada na foto, é raiva. Então, observou, apareceu raiva na sessão, fica alerta. Por quê? Pode ser que tenha um modo criança zangada, um modo protetor zangado, provocativo e ataque ou predador ativado ali. E aí a gente vai ver a diferença de cada um desses modos. Mais especificamente, é sobre essas diferenças destes modos que eu vou gravar um outro vídeo. E esse outro vídeo, se você está aqui no YouTube, você vai ter que ir lá para o canal do Telegram para você poder ver, que é o que eu vou explicar melhor cada um desses, tá? Aqui a gente vai ver algumas diferenças que são apontadas para a gente conseguir diferenciar. O que é uma criança zangada? Qual que é a principal diferença de cada um deles? E lá no canal do Telegram eu vou gravar depois um vídeo que vai explicar as características, né, a manifestação de cada um desses modos. Como que a gente vê isso em pacientes forenses, que tem um histórico aí, né, criminal, e aqueles que são mais sutis, que é mais atenuado. Então, como que é a apresentação desses modos e também do paranoide supercontrolador, que é um a mais, a gente não vai falar dele aqui, então vai vir em detalhes isso em outro vídeo lá no Telegram. Então, essa é a hora que você vai lá e entra no grupo do Telegram também. E aproveitando, me segue lá no Instagram, Carol Cota Psi, tá? Mas voltando aqui, o modo criança zangada. O modo criança zangada, como que a raiva vai se apresentar? Ela vem de uma maneira mais aberta. Ou seja, o paciente ele expressa mais, se consegue ver a raiva ali, porque ele está ventilando e é um dos objetivos, é exatamente que o paciente ventile essa raiva, relacionada a sentimentos de injustiça ou frustração. Situações em que ele sofreu uma injustiça ou que ele teve uma necessidade frustrada, ele vai sentir raiva. Então, qual que é o objetivo? É que ele realmente coloque essa raiva para fora como uma forma de protestar contra essas situações em que ele esteja avaliando como situações injustas. Já o modo protetor zangado, quando é protetor zangado, a expressão da raiva ela vem mais encoberta. Tem pistas não verbais, né, de hostilidade, ele é mais hostil, tem um comportamento mais retraído, mais distante. E a função, né, esse modo ele ativa justamente para poder proteger, né, e vem mesmo como um muro encoberto de hostilidade. Então, a hostilidade está ali para poder protegê-lo, né? Mantendo os outros, que ele está percebendo como ameaça ou que é prejudicial a ele, a uma distância segura. Então, ele acaba adotando essa postura mais hostil. Então, apareceu hostilidade, é o modo ali protetor zangado. É uma raiva, né, que é uma situação de injustiça, que eu estou muito frustrado, modo criança zangada. E outras diferenças que os autores fazem entre o modo criança zangada, o provocativo e ataque, e o modo predador. O modo criança zangada tem ausência de agressividade. Você não vai identificar esse direcionamento para você, terapeuta. Né? O objetivo mesmo da criança zangada é desabafar a raiva que ele está sentindo em situações em que ele sofreu uma injustiça ou que ele sente, né, que as suas necessidades foram frustradas. Já no modo provocativo e ataque, a agressão ela aparece né, de uma maneira mais quente. A função desse modo é ameaçar ou intimidar e tem a presença então aqui ó, da agressividade. E que ela é desencadeada pela emoção intensa de raiva. O paciente ele reage rapidamente e ele move-se em direção ao alvo de forma ameaçadora e intimidadora. E aqui é essa figura aqui que eu coloquei aqui, o modo provocativo e ataque, é essa daqui. Então, você está ali, ele ficou com raiva, ele é mais reativo, ele é mais rápido, e ele te ameaça, ele te intimida, tá? E o modo predador, a agressividade ela já vai aparecer de uma maneira mais fria, geralmente instrumental, porque ela tem essa intenção de atingir um determinado objetivo, como eliminar uma ameaça, um obstáculo ou um rival. A agressividade ela não é tão vista assim, tão aberta, ela é mais contida, ela é mais controlada e com frequência ela é premeditada também.
Então, aqui o indivíduo ele age de uma forma mais robótica, mais frio mesmo, para executar o plano dele e tem essa ausência aí de emoções aparentes. Então, o modo predador é um modo mais frio. E aí eu coloquei essa imagem aqui, né, que é de um predador, e inclusive eu sugiro, indico aqui um filme, O Predador. Se eu não me engano, está disponível na Amazon Prime. É o mais recente aí do Predador, porque o que é o Predador no filme? Que eu achei muito legal isso, na hora que eu li, aí eu fiz o link com o filme. É que um predador é essa mistura aí de humano com animal, que ele consegue camuflar para poder pegar a presa dele. Então ele fica invisível, ele fica só mapeando ali, né, a presa, para ele ir lá e atacar. Então, por isso que a agressividade ela é mais contida, ela é mais controlada, é algo assim mais premeditado. Segundo ponto. Então, aqui, gente, vocês viram, né, as principais características e diferenças, que isso vai te ajudar, quando você identificar a emoção de raiva na sessão, você vai conseguir, então, reconhecer o modo no paciente ali, no aqui e agora na relação terapêutica. Então, primeiro passo, reconheci, consegui diferenciar se é uma criança zangada, se é um protetor zangado, se é um provocativo e ataque, né? Porque a partir do momento que você identifica, você consegue dar um nome para isso. E você faz a psicoeducação para o paciente, você pontua. Estou observando que é este modo que está aqui ativo. Qual que é a função desse modo, né? E aí é que você vai conseguir trabalhar com ele e a gente vai ver o que que eu faço então quando este modo aparece na sessão a seguir. Que é isso, que é a outra dificuldade, tá? Identifiquei, mas escolhi uma intervenção errada. Ou eu não sei como que eu faço a minha intervenção. A escolha da intervenção ela vai se dar a partir da severidade, do quanto que é grave aquele modo, do impacto que essa ativação tem na relação terapêutica e também na transgressão aos limites do próprio terapeuta. Basicamente, a intervenção aqui, ela vai ser uma combinação entre você estabelecer limites e você fazer um confronto empático. Se o modo desadaptativo, ele envolver a violação dos direitos básicos do terapeuta, como segurança e respeito, então se ele realmente de colocar a sua vida em risco, se ele realmente for algo assim que você percebeu, faltou com respeito, e eu não estou me sentindo seguro, o terapeuta, o que que ele vai fazer? Ele estabelece limites na transgressão do modo. Então, ele pare, você não vai fazer isso. Aqui comigo, desse jeito, não vai funcionar, né? Se for menos severo e não envolver uma violação significativa aos limites do terapeuta, o terapeuta então vai utilizar o confronto empático. Então, realmente, se você não estiver se sentindo seguro com a forma que o paciente está falando, né, se é um atendimento presencial, o paciente levanta, pare, né? Eu estou entendendo, você valida a raiva, entende que você está com raiva, alguma coisa aconteceu aqui, mas isso que você está fazendo, né? Você levar esse tom de voz comigo, você gritar comigo dessa forma, ou, né? Você sentir que ele vem para cima, aqui não, isso não vai acontecer, estou encerrando a sessão, tá? O limite, ele é bem limite mesmo, assim, bem pontuado. E o terceiro ponto aqui são os modos do paciente, quando os modos do paciente acionam os modos do terapeuta, porque, gente, olha só, a gente está falando de um modo de funcionar que é intimidador, que é provocador, né, provocativo, vai te provocar, você, né, vai trazer desconforto mesmo, e a gente precisa compreender isso. Né? Tá tudo bem, você vai se sentir desconfortável, não tem como, né? Se você não se sentir desconfortável atendendo uma pessoa com essa ativação esquemática na sessão, aí é que tem alguma coisa errada. Mas o normal, o esperado é que você se sinta assim desconfortável. Então, é normal e é esperado que acione algum modo seu, algum esquema seu, né? E aí a gente vai precisar fazer o quê? Recrutar o adulto saudável, cenas do próximo capítulo, tá? Mas quando o modo esquemático do terapeuta ativa, se o terapeuta ele não tiver feito terapia, se ele não tiver essa compreensão, se ele não estiver fazendo supervisão do caso, ele vai ficar sem ter perspectiva da situação. Né? Essa ativação, ela pode trazer uma forte reação emocional e eu posso adotar uma resposta de enfrentamento desadaptativa, que vai interferir no funcionamento. Então, ao invés de ajudar, vai atrapalhar e aí sim pode causar uma ruptura ali na relação, né? Você pode sentir mesmo uma dificuldade de agir e acabar
né, escolhendo uma intervenção errada. Então, isso aqui está muito ligado com o ponto 2 aqui, que é escolher uma intervenção errada, né? É porque se você for ativado de uma maneira e você não souber o que fazer, você pode escolher fazer algo que causa uma ruptura ali na relação, tá? E, de novo, alguma coisa vai ser ativada. É por isso que a gente estuda, por isso que a gente faz terapia pessoal, por isso que a gente faz supervisão, para a gente evitar que isso aconteça. E aí foram observados, então, 3 padrões básicos de ativação dos modos. Então, é uma combinação que acontece entre o modo do terapeuta e o modo do paciente. Uma combinação é a congruência do modo esquemático, que pode ser que você e o seu paciente estejam ativados no mesmo modo, vocês tenham o mesmo padrão. Só que se vocês permanecerem por muito tempo nesse funcionamento, vai acontecer algum impasse na terapia, ou a terapia ela não vai andar. Então, se vocês dois estiverem no modo protetor desligado, o que vai acontecer? Ambos vão evitar entrar em contato com emoções dolorosas ou emoções difíceis, né? Ou tópicos que sejam difíceis de ser abordados, e vocês não vai sair, né? A terapia ela não vai ter resultado. Ou se vocês dois estiverem com um estilo mais intelectualizado, mais racional também, isso vai impedir a conexão entre vocês, tá? Esse é uma combinação aí que pode acontecer. Um outro tipo de combinação é essa complementariedade do modo esquemático, que é você ou seu paciente adota um modo mais hipercompensatório e o outro um modo criança vulnerável ou uma resignação. De novo, vai só fazendo a manutenção daquilo. Né, se o paciente ali, ou né, o paciente estiver nesse modo hipercompensatório, autoengrandecedor, e você se resignar, eu sou mesmo inferior, é isso, o trabalho ele não vai, né? Outro modo que pode acontecer também é esse da batalha do modo esquemático, que ele é quando o paciente está no hipercompensatório e aí o terapeuta também. O que vai acontecer? Vira uma batalha mesmo, que é vamos ver quem ganha aqui, né? Então, quando o paciente está lá, no modo autoengrandecedor, e ele começa a tentar diminuir o terapeuta ele pode adotar essa resposta de hipercompensação e querer crescer para cima do paciente, né? Tentar reforçar a sua autoimagem, tentar colocar o paciente no lugar dele, mas o paciente está nesse modo, né? Não é à toa, é por isso que a gente tem que saber a função, vocês vão ficar numa batalha e vocês não vão sair disso, e também provavelmente pode causar uma ruptura aí na relação, tá? Então, o que que a gente faz quando a gente entende, né, esse modo acionado, o meu modo, quando eu compreendo o meu modo? Eu recruto o adulto saudável, por isso que a gente tem que entender que é isso. Você tem permissão para ser humano, então observe as suas reações ao paciente. Né? Se você se sentiu desconfortável, se você se sentiu ameaçado, você é humano, você vai sentir isso. Então, parte desse recrutamento que eles trazem aqui do adulto saudável é você aceitar isso, que isso vai acontecer, né? Você vai se sentir desconfortável na sessão. E aí, o que você tem que observar é qual que é o seu lado que está ativado. Você consegue reconhecer este mesmo lado em outras situações? Esse modo seu, ele ativa em outras situações, né? O que que ativou? Então, o que que o paciente fez que ativou esse seu lado? O outro passo aqui. O que que o seu adulto saudável, porque a gente precisa do adulto saudável, se a gente é terapeuta, a gente precisa ter um adulto saudável. O que que o seu adulto saudável vai dizer para esse lado? Então, vamos supor que você, né, um paciente te intimidou, te provocou, e você sentiu medo, né? Ativou uma criança vulnerável, aí você sente o medo, aí você resigna naquilo, eu acho que, né, eu sou inferior mesmo, eu não sou tão bom. Vou precisar do meu adulto saudável falar comigo. O que que ele vai precisar dizer para esse lado? Pode ser, né? Olha, você está se sentindo inferior, você está se sentindo com medo, mas aqui é o seu ambiente de trabalho. Aqui, você que precisa ser, né, ser a referência, ser a pessoa segura para esse paciente. Né? Porque qual que foi o modo desse paciente que ativou? Né, o que que esse paciente está precisando? Se ele está te atacando, é porque ele está se sentindo vulnerável também. Então, fazer essa normalização aí dos modos, né? E aí, o que que você vai precisar fazer? Você pode deixar de lado este modo esquemático por um momento? Então, assim, você pode deixar a sua criança ali, às vezes você está ferido por alguma coisa que
paciente falou. Então, assim, a gente pode deixar de lado um pouquinho essa criança ferida. A gente pode deixar esse modo que você quer atacar, que você quer mostrar que, né, que quem manda ali é você, terapeuta. Vamos deixar isso um pouquinho de lado. E o próximo passo, então, é você focar na sua respiração. Então, eles trazem aqui, você focar na sua respiração. Então, você está atendendo o paciente, você identifica uma emoção desconfortável, e você pegou, foi raiva, fiquei desconfortável. Foca na sua respiração, porque isso vai te ajudar, né, a se acalmar, isso vai te ajudar a identificar qual que é o modo, a aceitar, a fazer isso de maneira mais rápida. Porque percebam que isso aqui é preciso treino, é preciso realmente você parar para identificar e você já saber quais são os seus modos, quais são os modos do seu paciente. Então, isso acontece muito rápido. Então, o que eles trazem aqui de dica é foca na respiração. Identificou uma raiva do paciente, sentiu que alguma coisa mexeu em você, respira, né? Deixa um pouco o que é seu de lado, retoma a sua atenção para o paciente. Né? O que que essa reação automática que teve ali, que você teve, né? O que que ela diz sobre a ativação do modo do paciente? E aí sim você vai conseguir escolher a intervenção adequada, né, para o paciente. Então a gente precisa fazer, né, essa troca de modos também do terapeuta, né? O paciente está ali ciclando, né, entre de modos e você também, porque o seu vai ser acionado e você vai precisar chamar o seu adulto saudável para poder conseguir fazer uma intervenção adequada, tá? Então, as dicas para os terapeutas tenha em mente que existe um contínuo, então existe um contínuo aí de severidade da apresentação destes modos nos pacientes. Então, tem os pacientes mais graves, que esses, muitas vezes, eles nem chegam no nosso consultório, né, gente? E tem aqueles que chegam nos nossos consultórios, mas que apresentam isso de uma maneira mais sutil. E que eles costumam, inclusive, ter um adulto saudável mais forte, tá? Considere aí 6 fatores para você conseguir identificar a ativação desse modo na sessão, que é a presença de uma ruptura ou de um impasse na relação terapêutica. Então, provavelmente, quando ocorre essa ativação, você vai identificar isso, que né, a terapia ela está travada, ela está agarrada, ou tem isso, tem um impasse ali acontecendo. Observe quais são os estados emocionais do seu paciente, quais que foram os gatilhos potenciais ativados ali, o que que desencadeou isso, quais são as cognições dos pensamentos que ele está tendo e qual que é o estilo de enfrentamento que ele está adotando. E também, eles colocam aqui mais um finalzinho, e para mim, o mais importante é qual que foi a sua reação emocional ao paciente, tá? Escolher entre estabeleço limites ou eu faço um confronto empático é mais uma questão do quão severo é o modo daquele paciente e do quanto isso impacta na relação terapêutica e na transgressão que o paciente faz aos limites do terapeuta, tá? Então, se você realmente se sentiu ofendido, se você foi agredido, não tem confronto empático, né, gente? É limite mesmo, acabou, não dá para atender, acabou a sessão, né? Este paciente eu não atendo mais, este tipo de paciente, que é inclusive um autoconhecimento que o terapeuta tem que ter. Eu dou conta, será que eu dou conta de atender um paciente que vai ficar ativando meu medo na maioria das sessões? Então, às vezes, né, e para muitos terapeutas pode ser muito difícil atender pessoas com esse tipo de personalidade, né, com esse tipo de funcionamento, na verdade. E aí, isso é um limite que você tem que ter, muito bem estabelecido. É esse tipo de paciente eu não atendo, esse tipo de demanda. Por quê? Porque passa um limite. E todos nós temos limites, né? E a última dica aqui é que você consiga compreender, então, esses padrões básicos de ativação esquemática, que é a congruência, a complementariedade e a batalha, que é o seu modo de funcionamento com o modo de funcionamento do paciente, que ele fica só fazendo o quê? A perpetuação esquemática ali, o modo de funcionamento do paciente, que não vai resolver, né, não vai ter resultado, vocês não vão sair daquilo. E aí você tem que conseguir identificar isso para você conseguir reconhecer o seu padrão, que é ativado com o paciente, para daí você acionar o seu adulto saudável e você conseguir maximizar o progresso da terapia, né? É isso.
Se ficar qualquer dúvida, gente, manda aqui, ó, tá, canal do Telegram, se você tá perdido aí, nossa, mas onde que é o canal do Telegram? Tá aqui o canal do Telegram, se inscreve aqui no canal de novo, o meu Instagram, se ficar qualquer dúvida, compartilha comigo lá no Telegram, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, um beijo e até a próxima.